Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Altas Ideias. Vamos seguir com o nosso projeto de orientação profissional, com a nossa série de episódios conectando alunos com o universo acadêmico e profissional. Eu sou Lídia, sou psicóloga, estou aqui com convidadas muito especiais, Gleice, também psicóloga, Gleice Ellen, e a nossa nutricionista Laélia Alves. Essa série de episódios tem como fim, como objetivo, essa intenção mesmo de auxiliar os nossos jovens na escolha profissional, compreender o mercado de trabalho, as nuances e características de cada profissão, né? E aí eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar, né, em cada um em seu momento, falar um pouquinho da trajetória, da identificação com a profissão, da escolha profissional, né? A trajetória dentro da universidade e agora no mercado de trabalho. Gleice, você pode começar? Legal. Estou muito feliz de estar aqui, gente. E acho que falar um pouquinho da escolha profissional, né? Acho que é uma decisão que nunca é fácil, né? Quando a gente está pensando um pouquinho sobre isso, mas falar da psicologia sempre foi um lugar de muito conforto para mim. Eu sempre tive essa vontade, não me pergunte de onde, mas acho que desde pequenininha sempre tive esse desejo e principalmente no período ali universitário eu já tinha muito isso na cabeça, que eu queria cursar psicologia. Enfim, foi muito dentro desse destino. Acho que eu ouvia muito quando eu era mais nova que eu era uma boa conselheira, isso, era aquela pessoa que conversava bem. Aqueles estereótipos, assim, sobre a psicologia, mal né? sabia ela, que não tinha nada muito a ver, mas acreditei nisso. Acho que tinha muito essa vontade de trabalhar com pessoas. Sim, essa era uma certeza que eu sentia que dava pra mim, enfim. E eu fui muito nisso, né? Não tinha muito desejo de fazer alguma outra coisa, embora também dentro da família tinha um pouco daqueles estereótipos de por que você não vai fazer medicina, por que você não vai fazer direito, por que você não vai prestar concurso, que a gente pensa que era uma coisa antiga, mas não é, né, gente? Ainda hoje a gente encontra muitas essas coisas de que as famílias tentam influenciar para esse lado. E na minha teve muito a questão de querer influenciar para ir para veterinária, porque minha família tem pet shop. Essa é novidade, essa é novidade. Eu segurei firme ali e disse não. Já ouvi muita piada, tipo assim, ela vai tratar os psicológicos dos cachorros. Mas, enfim, e foi algo que eu segurei ali firme naquilo que eu queria. Ser uma mulher um pouco opiniosa me fez, né, seguir firme naquilo que eu queria. E assim, entrei dentro da psicologia logo que eu saí do ensino médio, né? Eu me formei na Unifor. E acho que uma coisa dentro da trajetória acadêmica que vale compartilhar aqui também, que isso é uma coisa que a gente tem muito travada na cabeça também, é que a gente tem muito tempo certo para fazer as coisas, né? E eu não me formei certinho ali nos 5 anos da graduação, como a gente espera, que tudo tem aquele desenho muito certinho na vida, né? Que eu tenho que sair do colégio com tal idade e X anos fazer a faculdade. E não, eu me formei em 6 anos e meio. Nossa, teve momentos que foi frustrante, gente. Você imagina, eu tava vendo todos os meus amigos saindo, se formando. Eu disse assim, gente, eu tô na caverna do dragão, não vou sair daqui. Nunca vai acabar. Mas, N questões. Eu comecei a trabalhar ainda dentro da graduação, então estava me dividindo entre trabalho e faculdade. Querendo ou não, eu estava numa universidade particular que tinha um custo alto, então teve momentos que eu tive que diluir as disciplinas para tornar possível, né, ali, pagar, enfim. E cada um tem uma trajetória diferente. Isso é algo que a gente pode, né, aprofundar. Que faça sentido para cada pessoa, né? E foi um pouco assim, até eu entender que aquilo ali era o meu processo, que era diferente do que cada amigo meu tinha, enfim. E a gente passa por questões pessoais também, não é porque a gente está ali construindo nossa vida profissional que a vida pessoal para. Então, acho que foi algo legal também que eu aprendi dentro desse processo da graduação. Acho que foi algo que eu vivenciei aí. E dentro da graduação foi onde eu também descobri outros caminhos possíveis para o mercado de trabalho. Eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Assim, você entrou na faculdade já com uma área específica em mente, isso mudou dentro da faculdade? O que houve assim, de mudança, de evolução dentro da faculdade para o mercado de trabalho? Nossa, sim. Eu acho que a gente entra, né? Aí
talvez você compartilhe disso, esse sentimento comigo, já que a gente entra pensando que a psicologia é a clínica, né? Uhum. A gente vê isso. E eu acho que eu entrei muito querendo ou não com essa cabeça também, que era aquele universo, que era aquilo que tinha pra fazer. E foi lá dentro, realmente através dos professores, do universo que tem dentro da graduação, que eu descobri outras possibilidades. E essa é uma coisa que hoje, quando alguém me pergunta algum conselho que me daria dentro, tipo assim, Gleice, o que é que você me diz? O que você me daria de conselho dentro da faculdade? Eu digo, explore a universidade. Porque... Cada pedacinho, cada gente, é surreal. mês, cada dia. Sério, é surreal, assim, as coisas que tem lá dentro. Se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu não teria descoberto outras coisas. E lá dentro, coisas que eu me orgulho muito foi de ter feito parte de projeto de monitoria, de ter ido para projeto de pesquisa, de ter conhecido esses universos, porque senão com certeza eu teria me fechado em uma única bolha. E uma coisa que eu conheci lá dentro, que foi através de professores, foi, por exemplo, a área organizacional. Dentro do meu grupo de amigos, né? A gente brinca muito que eu fui a Miss CLT por muito tempo, porque foi uma coisa que eu conheci lá através de professores, que foi através de projetos de extensão dentro da universidade. E foi uma área que eu conheci e que acabou abrindo assim, a porta do mercado de trabalho um pouco mais cedo, porque dentro do curso de psicologia a gente só pode clinicar mesmo depois de formado, né? Além dos estágios obrigatórios na própria faculdade. Então foi assim, o que me deu aquele pezinho de poder experimentar ali já alguma coisa mais cedo, né? De poder já sentir como era o mundo lá fora, vamos dizer assim, um pouquinho das dificuldades que tem no mercado de trabalho hoje, que não é nada fácil. Sim. Então, acho que deu para sentir um pouco mais de outras coisas, além... Acho que a gente sente que hoje a graduação ela é uma ponta de um iceberg, né? Pelo menos ali as aulas, enfim. E quando a gente vai para essas outras coisas, a gente sente um pouquinho a mais, e até pra gente sentir as nossas identificações, o que a gente gosta. Como que a gente vai saber disso se a gente não explorar, né? Exatamente. Então, acho que foi um pouquinho assim, né? Um norte do que deu. Mas tem muita coisa que se desenrolou a partir daí. Mas acho que, assim, pra contar um pouquinho do começo da minha história foi bem por aí. Pra dar o pontapé. Laeli, conta um pouquinho pra gente também da tua escolha profissional, como foi dentro da graduação, teu processo de identificação também com a nutrição. Eu consegui identificar vários links nas nossas histórias, não tão exatamente parecidos, mas próximos. Hoje, muito feliz enquanto nutricionista, mas falando sobre aquele time, né, de vocês cobrar, de ter uma decisão logo no finalzinho do ensino médio. A minha trajetória ela não começou logo na nutrição. Então, assim, a minha primeira graduação foi em turismo, foi gestão de empreendimentos turísticos no IFCE. Só que desde criança, eu tinha muito aquela vontade de cuidar de pessoas. Com o turismo você cuida de sonhos de pessoas, né? Que é viajar, não só isso, mas no ramo de eventos também. Mas eu sentia uma necessidade de que eu me via feliz no turismo, mas não era aquilo que eu queria pro resto da vida. Eu tinha vontade de persistir naquela coisa, que eu não estou cuidando de pessoas, eu não estou fazendo a diferença na vida dessas pessoas. E foi aí que eu voltei pra nutrição. Voltei o meu olhar para a nutrição. Sim. Né? No terceiro ano eu cheguei a fazer vestibular para enfermagem, só que no fundo eu sabia que se eu passasse, talvez eu abandonasse no meio do percurso, porque você precisa realmente ter um olhar mais atento a várias coisas, né? No sentido de estar pronta para perder pacientes, por exemplo, que é algo que você lida, né? Mas você aprende a lidar, né? Com certeza. Mas não é algo tão fácil, né? E aí foi assim, aí eu entrei na vida mesmo de CLT ainda, do turismo, mas com aquele incômodo. E aí eu disse, não, vou estudar nutrição e vou ver se vai dar certo. De todo modo, eu tenho um plano B, que era o meu plano A, né? E aí eu me descobri, realmente. Eu trabalhava, então eu entendo essa dificuldade em conseguir fazer naquele tempo certinho. Eu também atrasei um pouco a minha. Por conta disso, eu trabalhava de 8 às 18 e estudava à noite. Eu não consegui explorar tanto como vocês exploraram a questão de monitorias, dessa parte que a universidade ela dá pra gente, né? De todas as oportunidades. Porque eu trabalhava antes, né? Então eu tinha que escolher. Mas como na primeira eu explorei tudo que eu podia explorar, então eu já sabia como era, eu já meio que entendia. Sim. E aí, como eu não podia estar nesse mar de experiências, eu comecei a conversar com os professores e ver quais eram as oportunidades. Porque dentro da faculdade você é muito bombardeado de oportunidades.
E eu não podia testar cada uma delas porque eu não tinha tempo pra isso, né? Então eu sentava com cada um e conversava pra ver onde me encaixar melhor. Porque semelhante à psicologia, na nutrição a gente tem muito essa visão de que a gente tem que ser nutri de consultório. Que é o que dá mais prazer, que é o que dá mais dinheiro, que é o que dá mais tudo, né? Que é o mais mais glamour, conhecido, né? que é o mais conhecido. Tradicional, digamos assim. Exatamente. E aí, na faculdade, eles também incentivam muito o ser nutricionista de hospital, né? E como a Miss CLT mesmo disse, tem uma parte da nutrição que é CLT, não só nessa questão do hospital, que alguns também são, concurso, né? Mas tem a parte do empresarial, né, na nutrição, que é a gente cuidar de grandes restaurantes, de cozinhas industriais dessas grandes indústrias mesmo para os funcionários, né? E restaurantes mesmo pro público, aberto ao público. E aí eu sentia que a minha vibe não era essa, porque eu queria realmente cuidar de pessoas. Então eu disse, não, pra essa eu não vou nem testar. Ia perder o sentido de toda a mudança de profissão que aconteceu com Exatamente. você, né? E na hotelaria eu já tava muito bem, graças a Deus, porque eu vinha galgando bem, né, desde o início. Então, quando eu resolvi mudar, eu disse, não, eu vou mudar pra realmente cuidar de pessoas, não é isso que eu quero. Então, eu vou atrás disso. E aí, eu fiz o estágio obrigatório, que é nessa parte de refeição coletiva, né? Gostei, mas não brilhava o meu olhar. Não, então tudo bem. Então, vou atrás de cuidar de pessoas. E aí, quando eu terminei a graduação, eu saí, mas não deu pra sair exatamente na mesma época, né? Então, eu ainda fiquei CLT na outra parte, uns 2 anos, e aí depois eu pedi pra sair pra poder explorar a parte do consultório. Porque enquanto CLT, eu trabalhava até às 18 e atendia nos sábados, atendia à noite, já ia experimentando essa parte do consultório, que era realmente o que brilhava os olhos, né? Só que a parte de ser nutricionista de consultório, a gente tem que ter muito discernimento em relação à janela de tempo, né? Do mesmo jeito que a gente se cobra muito pra fazer com que tudo funcione na graduação naquele tempo certinho, a nossa vida profissional também. A gente tem uma expectativa, que eu acho que vocês sentem a mesma coisa, né? De que tudo tem que funcionar naquele tempo certinho, só que cada pessoa tem o seu processo. Então, eu via que o processo na clínica ele ainda era um pouquinho mais demorado, porque você vira uma nutricionista empreendedora, uma psicóloga empreendedora, quando você está dentro da clínica, né? Diferente de você estar numa organização. Não ensina nada disso. Exatamente. Que eu acho que é uma questão, inclusive, universal, digamos assim, né? Porque tem, dentro das profissões, assim, das mais diversas, a gente trabalha com essa possibilidade de você ter a sua clínica, de você, enfim, se gerir enquanto profissional. E isso não é ensinado em nenhum desses cursos, né? Exatamente. Hoje, acho que está sendo, inclusive, a minha experiência. No momento, eu sou totalmente psicóloga clínica. E é uma dor que a gente sente, tipo assim, meu Deus, agora você está sendo... É como se você estivesse gerindo você é a sua empresa, vamos dizer assim. Exatamente. E o que você faz agora? Porque na faculdade ninguém lhe ensina sobre imposto, sobre você fazer gestão de horário, sobre você... Nada. Precificar o preço da consulta. Em que momento aumentar o preço, né? Em que condições aumentar o preço. Que, inclusive, eu acho que isso também nos mostra, assim, que para além da graduação tem muito que a gente precisa correr, né? Para sobreviver no mercado de trabalho, né? Inclusive em cursos mesmo, né? Essa questão da gestão de carreira, né? Também são ofertados cursos de gestão de carreira hoje em dia para as mais diversas carreiras, né? Justamente por conta dessa demanda. E até como a gente vendeu o nosso trabalho de uma forma ética, de uma forma que é muito importante também, né? A gente fala dessa questão, a gente às vezes se acomoda pensando nessa questão do CLT, porque a gente pensa nesse ponto, tipo assim, a gente tem essa segurança, né, aquele formato ali. E não que esse não seja um mercado, ele ainda é extremamente válido para a gente pensar, principalmente na escolha profissional que a gente está fazendo, né? Só que hoje existem múltiplas profissões, né? Então, a depender da escolha que a gente faz. Até mesmo se você for pensar, tipo, eu tô escolhendo a medicina, um médico, por exemplo. Um médico, ele não trabalha no formato CLT. E, às vezes, a pessoa não tem essa questão de como fazer essa gestão e tudo mais. Eu ia até pedir para vocês descreverem, como nós estamos falando com um público amplo, né, que inclui vários jovens, assim, o que é ser CLT, Miss CLT, a gente tá falando aqui, não sei se todos também estão compreendendo, né? É verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Eu tava vendo, inclusive, um comentário no TikTok, o famoso TikTok, no momento que eu acho que eu vi um comentário, disse assim, nossa, minha vida seria tão mais fácil se eu não soubesse o que é CLT. Aí eu pensei, verdade? Gente, o CLT é o famoso carteira assinada, né? Exato, trabalha dentro de uma já empresa. Tiraram a carteira de vocês, mas provavelmente, pra quem estiver, né, fazendo ali os 18, vai ter esse momento épico
de tirar a carteira de trabalho de vocês, de ter o trabalho registrado, um contrato de trabalho, né? E aí que vocês têm tudo legalizado certinho, ter os direitos remuneradas. os benefícios, né? Muito Todos esses importantes. detalhes, né? Isso é o tal do CLT, só pra gente poder dar continuidade. Sim. Mas é por aí, viu? Tem os seus benefícios sim, gente, não podemos negar. Com certeza, É com verdade. certeza. Mas você pode continuar, né? Pode. Acabou. E onde eu estava mesmo. Você estava falando sobre a tua trajetória como nutricionista dentro Sim, da clínica. verdade. E aí, dentro da clínica, eu percebi que realmente era isso que eu queria fazer. Que eu poderia ainda testar a questão de ser nutricionista hospitalar, né? No estágio a gente testa. O meu foi logo quando estourou a pandemia, então foi bem caótico. A gente passou um tempo sem conseguir ir pro estágio, né? Depois eu voltei, a gente voltou e finalizou. Mas eu percebi que eu não queria aquilo pra mim, sabe? Não que seja algo ruim, é algo muito bom. Só que eu queria algo que fosse menos... que a pessoa pudesse lidar com o seu próprio processo devagarzinho, sabe? Sem ter aquela coisa, aquela urgência. Eu preciso evoluir esse paciente o quanto antes pra ele poder ter alta, pra ele poder não morrer, né? Essas coisas. Então eu queria que fosse algo que a pessoa conseguisse ter um discernimento do processo dela, de onde começar, de traçar as metas, de não ter aquela coisa tão de senso de urgência em si, né? E aí, dentro da clínica, o que eu mais percebo é que quem quer ser nutricionista precisa ser alguém muito humano. Porque eu trabalho hoje, eu sou nutricionista clínica e esportiva. Dentro da clínica, eu lido muito com o emagrecimento. Mas também atendo pessoas que são atletas, mas não atletas que trabalham com isso, né? São as pessoas que frequentam crossfit, usam musculação, fisiculturistas. Eu tenho um paciente que ele joga basquete. Então, assim, realidades bem diferentes, né? Sim. Mas o que eu percebi é que a gente está muito acostumada a encontrar profissionais que só olham para o seu objetivo. Ah, ele quer emagrecer, então eu vou pegar todas as estratégias que vão fazer ele emagrecer e vou colocar na rotina dele. E eles não se preocupam se aquilo é eficaz para a rotina daquele indivíduo, né? Se realmente aquilo se aplica, né? Exatamente. E aí eu recebo muitas pessoas com essa queixa de que eu já fui para várias nutricionistas e não resolveu o meu problema. E às vezes o problema não é porque o paciente não consiga seguir porque ele enxerga uma dificuldade para além do que de fato ela existe. Mas é porque às vezes o que foi traçado para ela não funciona para a realidade dela. Então se eu tenho... Não foi pensado na realidade dela. Exatamente. Então eu costumo dizer que eu sou nutricionista clínica esportiva com abordagem mais comportamental. Porque tem essa vertente na nutrição também, né? Mas é que a gente precisa entender como é que tá a rotina daquele indivíduo. Se ele consegue se organizar para fazer as marmitas dele. Não consegue. Ele vai viver de iFood. Tá, quais são as opções dentro do iFood, dos bairros que ele passa a parte do dia dele? O que eu consigo dar de mais saudável para esse paciente? A gente tem que criar outras estratégias. A gente sai com a receita de bolo na faculdade, mas ela não funciona para todo mundo. E tem que ter várias adaptações que a gente vai vendo no dia a dia, né? E o cuidado e a atenção que você precisa ter para chegar nesse nível de detalhe, né? No teu trabalho, assim. Isso é algo que foi comentado também em outro episódio da série dos nossos podcasts de carreira, né? De medicina e medicina veterinária, que também são profissões de cuidado, assim como nutrição e psicologia. Então, sobre essa questão da importância da humanidade, do ser humano, né? Digamos assim, da importância do olhar sensível, da importância de conhecer a pessoa que você tá atendendo, que você tá cuidando, né? De alguma forma. E como, de fato, aquilo talvez não vá nem servir, né? O seu trabalho não vai ser eficiente, não vai ser eficaz se você não realmente conhecer com quem você está trabalhando. Que eu acho que é algo que serve para qualquer profissão, né? Exatamente. Mas talvez nas nossas profissões, por ter esse cuidado com o ser humano, a gente precise ir além, né? Verdade, Laila. Já fugi de tantos nutricionistas que botavam um chá na minha dieta. Pois é, tá vendo? Inclusive, essa era uma das perguntas, né, que eu ia fazer para cada um também, das habilidades e aptidões que vocês julgam necessárias, que vocês julgam importantes para cada uma das profissões, né? Tanto para psicologia quanto para nutrição. Acho que você já começou a falar sobre isso, então você pode falar um pouco mais também. Eu acredito que a gente tem que ter plena ciência de que a gente nunca para de estudar. Porque eu sei que quando a gente tá finalizando o ensino médio, a gente pensa assim, não, eu vou escolher uma profissão que eu não precise me doar tanto no estudo. Eu acho que não só na área da saúde, em todas, né? Até porque a gente vive num mundo muito dinâmico. Todo profissional hoje em dia agora também é meio que blogueiro para poder divulgar o seu trabalho. Então eu acho que... Tem essa habilidade que todos têm treinado. É mais uma habilidade que eu quero comentar, que a gente tem que treinar, que a gente não aprende, né? Na faculdade não tem uma receita de bolo para entender os algoritmos.
Mas, para além disso, é entender que a gente precisa estar sempre muito bem atualizado. Sobre tudo, sobre as novas tecnologias, sobre... Todo dia tem um alimento que ele é o vilão ou o mocinho, trazendo pra minha realidade, né? Então, muitas vezes a pessoa já chega no consultório sabendo disso. Então, se eu não estiver antenada, como que eu vou dizer pra ele que hoje a Coca Zero é ok na dieta dele, mas anos atrás era horrível. Mas não significa que ela seja melhor do que o suco de laranja. Depende. Eu acho que é uma das palavras que os nutricionistas mais falam. Depende. Depende de pra quem, depende de qual objetivo você quer. Sim. Então, tem muito isso. E outro ramo que eu vivencio hoje, que é a nutrição esportiva, né, por conta do time de futebol que eu vejo, que eu trabalho lá e que a gente trabalha com uma parte de projeto social também, eu vejo que a gente também tem que ter muita noção de como lidar com as pessoas, não só no sentido de ser humano, que eu já falei, mas também no sentido de identificar quando aquela pessoa, você não consegue cuidar daquela pessoa sozinha, que é o trabalho que você precisa chamar outros profissionais. Sim. Então, eu tenho um paciente que ele não está conseguindo emagrecer, mas por que ele não está conseguindo emagrecer? Será que não é porque ele está tendo como válvula de escape para as emoções dele o alimento, ao invés de outras coisas que ele pode identificar? Sim. Então, também tem que ter essa habilidade de saber conversar com outros profissionais. Sim. Que nem sempre a gente enxerga. Hoje em dia já está muito mais valorizado, mas eu lembro que na época do início da minha graduação na nutrição, muitas pessoas falavam, mas por que tu não faz medicina e vai ser nutrólogo ou endócrino? Porque eles também passam dieta e tu vai se formar só pra passar dieta. Não é só passar dieta, é cuidar da vida da pessoa, E nem né? passa, né? E, por lei, Não só era nós pra nutricionistas passar, podemos né? passar, Sim, né? os médicos Mas, não enfim. eram, né? E eu ia chegar também nesse ponto, assim, né? A intenção dos podcasts unindo duas profissões é justamente que a gente possa conversar sobre essas interseções, né? E acho que dentro da nutrição e da psicologia tem várias possíveis. Sim. Você trouxe a demanda do emagrecimento, né? A gente sabe que tem questões estéticas, tem questões, às vezes, de transtornos alimentares envolvidos, enfim. E que não é incomum que você precise também estar em contato com a psicóloga daquela pessoa, Sim. que você faça um encaminhamento para a psicóloga, ou que a psicóloga faça um encaminhamento para o nutricionista, né? Então, assim, a importância desse trabalho interdisciplinar também, desse diálogo, né? Exato. Hoje tem muitas... até você trouxe muito o recorte que você trabalha hoje, né? Achei muito legal essa parte da nutrição comportamental, né? Fazendo esse enfoque. E hoje, até dentro da psicologia, a gente escolhe muito a vertente que a gente vai trabalhar, né? Desde a abordagem que a gente escolhe, que hoje não era tão comum as pessoas conhecerem. Hoje as pessoas às vezes escolhem, não, eu quero um psicólogo que trabalhe com a abordagem X. Sim. Hoje as verdade. pessoas conhecem um pouco mais, às vezes já chegam um pouco mais com essa curiosidade. Esse é até um ponto relevante sim, da gente trazer. Mas para além da abordagem psicológica, que aí isso nada mais é do que Uma que lente, dentro, né? uma lente teórica a gente dentro da graduação estuda várias e a gente escolhe uma lente teórica que a gente se utiliza ali no consultório para ler esse sujeito, né, que a gente usa como embasamento para ajudar ali nas nossas intervenções, em como a gente vai, enfim. Hoje eu me utilizo da lente psicanalítica, né, então eu trabalho dentro dessa abordagem, mas para além disso, a gente às vezes escolhe o público, né, que a gente quer atender, às vezes para se aprofundar em determinadas questões. Então, a gente encontra muitos psicólogos que trabalham muito voltados para essa questão de transtornos alimentares, para determinado público. Eu, por exemplo, não trabalho com público infantil, né, não é um público que eu me identifiquei ao longo da graduação, dos estágios. Trabalho mais realmente com adolescentes, adultos, casais e famílias. Foi uma área que eu super me identifiquei, então que eu gostei. E aí, pensando até nesse nosso, a gente vai conseguindo ter um link com outros profissionais da área da saúde. Sim. Então, quando você já, por exemplo, eu tenho colegas, né, ali que já foram muito para essa área dos transtornos alimentares, então que trabalham com muitas pessoas que passam por vários tipos de transtornos, né, ali. Então, tem essa relação muito mais próxima com nutricionistas, com médicos, né, enfim. E que é interessante porque muitas vezes já vem assim, eu preciso de uma indicação de um psicólogo que trabalhe com transtornos alimentares, que tem algum tipo
de especialização de aproximação com os transtornos alimentares. Então, eu acho que isso é importante também da gente citar, de que, claro, a gente se forma, mas a gente procura os nossos nichos, a gente procura os nossos assuntos de maior interesse, a gente explora o máximo possível, mas a gente procura o que mais faz sentido, né? Porque acho que também existe esse medo, pelo menos eu percebo. Acho que essa é a palavra, viu, Lídia? Um nicho. Porque às vezes a gente tem que ter essa mentalidade que a graduação, você experimenta muito de várias coisas e você precisa, poxa, o que mais eu me identifico? E como se fosse uma degustação. É muito isso, mas você vai assim, poxa, isso aqui fez muito sentido, eu me identifiquei. O que eu vou aprofundar e explorar? Então, eu concordo demais com essa fala da Laélia, que tirar isso da cabeça que você vai parar de estudar. Gente, a graduação não existe isso, sabe? Assim, a gente vai continuar estudando, até porque o mundo hoje ele é extremamente acelerado, né? Assim, nesse sentido de o tempo todo estão vindo novas informações, são novos estudos, são novas formas. Até no aspecto, falando assim da área da psicologia e saúde mental, se a gente pensar 20 anos atrás, milhares de coisas que a gente sabe hoje não se sabia, não se era falado, não se era explorado. Então, imagina. Né? Verdades então, absolutas que antes eram... Então, hoje, assim, a gente tem novas técnicas, novas formas de estudar. Até, por exemplo, eu pensando na abordagem que eu estudo. Meu Deus, se a gente pensar na psicanálise de 20 anos atrás para hoje, as pessoas têm uma visão totalmente diferente, né? De como que era vivida dentro do consultório, de como é hoje. Então, a gente tem que ser esse profissional que a gente está acompanhando as coisas do contemporâneo, de como as coisas são feitas, senão a gente não vai estar acompanhando as necessidades que as pessoas têm da gente hoje. E como é que a gente vai ser esse profissional que atende o que as pessoas precisam, né? Com certeza. E assim, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para buscar esse tipo de mudança, para compreender esse tipo de mudança, né? Muitos cursos, especializações, em assuntos específicos, né? Em demandas que são mais atuais mesmo. Então, eu acho que tá sempre atento, tá sempre curioso, né? Para saber o que tá acontecendo, para se atualizar, é muito importante. E queria, Gleice, que você também, acho que ela já falou um pouquinho sobre, que você falasse também um pouquinho sobre habilidades e aptidões que você considera necessárias, né, para ser um bom psicólogo. Claro que a gente sabe que existe, né, o senso comum do que precisa para você ser um psicólogo, né, que às vezes bate com a realidade e às vezes não. Mas enfim, de uma maneira geral, o que você considera que é importante, assim? Diferente do que eu ouvi, gente, não é você saber aconselhar as suas amigas quando elas terminam o namoro, tá? Não vou falar isso pra vocês porque é mentira, é tabu, assim, às vezes a gente acha que tá arrasando quando a gente tá no auge dos nossos 15 anos e sabe aconselhar nossas amigas. E acho que não é esse o ponto. Acho que dentro da graduação, principalmente, acho que uma das coisas que hoje eu compreendo muito bem que é trabalhado na gente é a nossa escuta. Então, a gente pensa que, assim, né, isso pode ser trabalhado, isso pode ser aprimorado, isso pode ser... Sim. A gente começa a... Hoje eu entendo que isso é uma habilidade, sim, a gente conseguir ter uma atenção muito, como a gente chama, uma atenção flutuante, né? A gente conseguir, às vezes, pegar as coisas muito no detalhe, e a gente aprende também a sair muito do senso comum sobre o que é ser empático, porque às vezes a gente pensa que você ser empático é você saber se colocar inteiramente no lugar do outro, e não necessariamente, porque se você sentar totalmente no lugar do outro é muito difícil, você nunca vai saber o que é estar na pele do outro, mas é um lugar onde você consegue, assim, minimamente, certo, eu não sei o que é estar na pele desse outro, mas eu quero tentar. Eu quero saber genuinamente como ele se sentiu, eu acho que você tá nesse lugar de eu não posso sair de mim e tomar a dor desse outro pra mim, mas eu quero estar junto dele no processo. Sim. E eu acho que isso são pontos que fazem muita diferença nesse caminhado, ser psicólogo. Uma coisa que não tem como deixar, gente, se você é uma pessoa que você não gosta de ler, desculpa. Difícil. Difícil. É muito difícil você enfrentar essa graduação, gente, porque é um curso e é uma profissão que você é muito levado a ler e a pensar criticamente muito sobre tudo. Então, eu, assim, considero que é uma profissão que leva muito você a estar aberto a pensar, a desconstruir muitas coisas. Então, acho que isso é algo que
tem que ser uma habilidade, algo que você precisa gostar. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Até completando também, já que estamos falando da mesma profissão, né? Acho que faz muito sentido isso que você falou sobre a escuta. Porque, como você disse, o estereótipo é de, se eu sou boa de aconselhar, se eu sou boa de dizer aos outros o que eles precisam fazer, mas, assim, mais importante do que se preocupar com essas intervenções é se preocupar com a escuta. Sim. Porque as intervenções, elas vão acontecer depois. Sim. E elas vão acontecer baseadas na qualidade da sua escuta, né? Então, realmente, pensando em aptidões, mais importante ainda é você saber escutar bem. Né? Mais do que falar. E a gente sempre escuta o contrário, né? Quando a gente é nova, tipo assim, você sabe aconselhar, então você é boa psicóloga. Aí você vai ver o conselho. Quem é que sabe que conselho é esse, né? Então. É verdade. Então, assim, continuando um pouquinho para falar sobre essa interseção entre as duas profissões, né? Queria que vocês falassem um pouco se já aconteceu com algum, né, seja você, Laila, ou seja você, Gleice, de sentir a necessidade, você como psicóloga, de entrar em contato com o nutricionista de algum paciente, ou você como nutricionista também vê essa necessidade de terapia dentro ali da tua consulta, né, enfim. Eu já tive, de fato, eu já tive um paciente, mais de um caso na verdade, mas esse em específico porque no início eu atendia crianças e adolescentes, né? Logo assim que eu saí da faculdade. Depois foi que o mundo foi escolhendo pra mim o nicho, né? A prática clínica mesmo, as demandas. E eu fui vendo que realmente era o que eu gostava. Mas eu atendi uma adolescente que era perceptível que ela tinha um pouquinho de dificuldade de entender que ela não tava obesa, ela não tava com sobrepeso. Ela tinha aquela distorção de imagem, né? E ela começou a dar sinais, realmente, de que ela precisava de ajuda, para além do que eu conseguia trabalhar com ela, sobre ter um bom relacionamento com a alimentação. Começou a ter alguns episódios de vômitos, e aí eu realmente indiquei uma psicóloga para ela, para que ela pudesse dar continuidade com isso, né? A gente não dá diagnóstico, né? De nada, na verdade, né? Só os médicos que dão. A gente, enquanto nutricionista, não dá diagnóstico assim. Mas nada como conversar com o pai e a mãe e dizer, alguns sinais eu consigo identificar, mas é interessante que você leve e veja se é real ou não, né? Porque pode ser um fato isolado, mas pode não ser. E acontece muito, como também acontece muito de eu receber, né? Pacientes por indicação de psicólogos, porque falam, eu já estou trabalhando como ela lida com as emoções, mas ela precisa de alguém que tenha esse olhar diferenciado para que faça alguns exercícios com ela. Que hoje em dia, eu não sei, eu acredito que não é todo mundo que está adaptado a ver nutricionistas trabalhando assim, mas ter uma conduta sem dieta, né? Não é só trocar o nome dieta por plano alimentar, porque hoje em dia todo mundo fala plano alimentar. Sim. Eu também falo. Mas assim, vai para além disso. Para além disso, não quantificar. Começar mesmo escolhendo que alimentos ela vai colocar, negociar o que ela precisa colocar, o que ela consegue experimentar, o que ela não consegue. Sim. Entender, acho que também o significado daquele alimento para ela, né? Exatamente. Eu nunca vou esquecer do dia que eu recebi um paciente que ele já tem 34 anos. Quando ele chegou pra mim, ele tava com 32. E eu fui fazer anamnese com ele, ver o recordatório alimentar. E ele virou pra mim e disse assim, eu não quero ficar sem leite com Nescau. E eu não tinha conversado sobre excluir nenhum alimento, nem nada. Eu só estava, de fato, ouvindo o que ele costumava comer no dia a dia dele. E aí, quando chegou na hora do leite com Nescau, eu disse, eu não vou ficar sem leite com Nescau. Aí eu, tudo bem, eu não vou te pedir pra ficar sem leite com Nescau, mas vamos entender o porquê do não posso viver sem leite com Nescau. Sim. E aí ele pegou e me falou, olha, na minha infância, quando os meus pais ainda moravam juntos, porque hoje são separados, uma das refeições que a gente fazia à mesa era o café da manhã. Os 4 juntos, ele, o irmão, né, o pai e a mãe. E o meu pai sempre fazia leite com Nescau pra mim. Então é como se fosse, ele ainda é vivo, mas é como se fosse o elo que eu tenho da presença dele diária na minha vida. É ter o momento do leite com Nescau. Que interessante, é a função do leite com Nescau. Exatamente. Não é nem o gosto, não é pelo sabor, é pela lembrança. Simbólico. Exatamente. Aí eu virei pra ele e disse, não, tudo bem, não pretendo tirar o leite com Nescau. Ele, não, porque eu já fui em outros profissionais que, leite, adulto não é pra beber leite, não. Aí eu disse, é uma comida que te faz bem? Então pronto, vamos manter. Agora sim, o que a gente precisa fazer vamos alinhar os seus objetivos. Você toma quantas vezes por dia? Qual a quantidade? Quantas colheres de Nescau? Pra ver se
dentro do seu objetivo, se funciona o que você precisa, ou você precisa dosar pelo menos a quantidade. Que foi de fato o que aconteceu, né? Ele tava tomando de manhã e de noite. Eu deixei de manhã e de noite porque ele queria aquele acalento no início do dia e no finalizar do dia dele. Mas ao invés dele tomar meio litro de manhã e meio litro de noite, ele passou a tomar uma quantidade menor. Porque o principal pra ele não era realmente se nutrir do nutriente daquele alimento. Era de ter aquela sensação de volta pra infância dele, né? Sim. E é muito surreal isso. É muito Muito interessante. legal. Muito interessante. Muito interessante. Mas me identifiquei com o teu paciente. Eu chego pra só que no meu caso não é o leite com Nescau. Eu chego pra nutricionista e assim, olha, não tira o meu leitinho do meu café da manhã, por favor. Pra você ver, né? Tudo bem, vamos função. colocar uma mão junto com o leite ninho, funciona, hein? Aí eu chego assim, olha, Adicionar tudo alguma coisa bem, diferente. mas vamos aqui colocar a quantidade do leitinho. Aí eu disse, tudo bem, eu deixo você botar a quantidade, mas tem que ter o leitinho ali. Vamos dosar. É, exatamente. E aí a gente juntos vai. E isso é muito, gente, é muito, muito legal. Eu tava até, tanto a nutricionista quanto a endócrino, né? Tô fazendo um tratamento pra SOP. Então, assim, tem sido até um processo de encontrar profissionais que conversam muito sobre a questão o comportamental, o que tá por trás de algumas questões, quando vão fechando esses acordos, sabe, com você, de entender a sua rotina, a sua realidade. Porque hoje as pessoas entendem que o comer, ele é comportamental também. Claro. Então, eles conversam hoje sobre os seus relacionamentos, quem convive com você, com quem cozinha na sua casa. Eu acho isso fantástico. Porque, assim, você vê que as pessoas hoje entendem que as coisas não estão separadas. E é um diferencial, né? E assim, até pegando a pergunta que você falou, assim, eu não tive ainda nenhum caso tão específico de eu chegar a precisar encaminhar alguém, assim, pra um nutricionista, mas uma coisa que hoje eu não passa, assim, na minha clínica é uma pessoa chegar e eu não perguntar pra ela como tá o sono, como tá a alimentação, se ela faz atividade física. Eu pergunto porque pra mim não existe eu separar uma pessoa e eu achar que, tipo assim, pronto, tá aqui as questões mentais e emocionais e achar que o corpo dela tá separado dela. Sim. E eu converso isso muito abertamente hoje com os pacientes, porque as pessoas às vezes têm a mania de achar que a cabeça dela é separada do corpo dela. Eu falo assim, olha, você é uma pessoa, sabe, integrada. E aí, às vezes, as pessoas chegam, tipo assim, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com síndrome do pânico, eu tô com tudo. Vamos com calma. Você tá bebendo água, você tá com vitamina D em dia, você tá com ferro, você tá se alimentando bem, você tá praticando uma caminhada, uma coisa. Vamos ver aqui como é que tá. O intestino tá funcionando bem, né? Porque... Às vezes, né, realmente as pessoas chegam com um nível de estresse altíssimo mas você dorme? A gente Você tem dorme? que conversar, gente, assim, sobre isso com as pessoas. A gente tem que ser esses profissionais que às vezes trazem a informação, sabe? E aí, às vezes, a pessoa chega tipo assim, não sei, a última vez que eu fiz um check-up, sabe? Não, eu tenho uma profissão que eu sou extremamente sedentário, eu não faço nada. Então, a gente tem que trazer esse acesso à informação, conversar sobre isso ali no consultório. A gente jamais vai negligenciar que a pessoa tá passando por uma crise de ansiedade, jamais. Mas a gente, tipo assim, vamos tratar todas as coisas, vamos conversar sobre tudo, vamos trazer, né, assim... Já que é multifatorial, né, vamos cuidar de cada pontinho, né? Isso é extremamente importante a gente conversar sobre isso. Então, principalmente quando a pessoa chega no processo ali de anamnese de tudo, eu sempre converso. Pergunto como tá o sono, como que tá a alimentação, sabe? Eu realmente gosto de entender, tipo assim, por mais que às vezes não seja a minha área ali, mas para entender se minimamente essa pessoa ela tá. E mais uma coisa que você falou sobre essa questão de autoimagem, né, da pessoa, uma queixa que chega muito frequente para mim hoje é muito voltado para relacionamentos, até pelo nicho que eu atendo, né? E aí, tanto hoje eu tenho na minha clínica muitas pessoas do público LGBT e atendo muitas mulheres também. E são, assim, públicos que têm muitas questões de autoimagem dentro das relações, enfim, muitas questões. Uma queixa que eu uso muito forte é de insegurança. E essa questão com o corpo sempre surge. Sempre surge, assim, né? Seja para com o parceiro, seja para com, enfim, essa questão de... às vezes eu não me acho bonito o suficiente, ou eu tenho uma questão, enfim. Gente, se às vezes eu solto um elogio para um paciente, ou uma coisa assim, para com isso, Gleice, não sou. Eu fico, gente... E às vezes eu tô assim com uma pessoa linda na minha frente, eu fico surreal. Então, às vezes a pessoa
não consegue se ver daquela forma e às vezes a gente vai tentando trabalhar muito essa questão da insegurança, às vezes não chega no nível de estar com algum transtorno alimentar, né, de fato, pelo menos a pessoa não relata nada assim, mas essa questão com o padrão de beleza, com essa questão da escolha amorosa, né, tipo assim, eu não sou escolhido por isso, por aquilo, porque isso é muito forte hoje no forma que a gente vive, né, enfim. E isso pode ser acarretado, né? Se você não trata muito aquela questão para esse... Vai para lugares muito maiores. Sim, então, acho que tá muito ligado, né? Com certeza. A questão estética nos atravessa, né? Padrões estéticos nos atravessam. Mas pode acontecer, realmente, de chegar a um nível... E dentro da vida da pessoa, dentro da história daquela pessoa, né? Realmente oferecer um grande risco, assim, para ela, né? E a gente já caminhando pro final do podcast, que foi muito rápido, né? Passou um instante. Nem parece, né? Nem parece. Queria que vocês comentassem um pouquinho também, porque eu acho que é interessante, principalmente no caso de vocês duas, sobre como a gente pode, dentro da profissão, trabalhar com mais de uma área ao mesmo tempo. Né? Assim, no seu caso, Gleice, agora você tá só na clínica, mas você também já conciliou, Laélia concilia. Porque até dentro da orientação profissional, né, eu converso muito com eles, eu queria fazer isso, mas eu também gosto disso aqui. Tem como você fazer, tem como você trabalhar com mais de uma área, né, mais de um público. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é conciliar duas áreas diferentes e o que vocês ganham, né, também com isso. Tá. Eu começando, né? Pode começar. Pra mim foi tudo muito natural, o processo como aconteceu, né? Enquanto nutricionista clínica, eu fazia pós-graduação em nutrição esportiva, porque tá bem próximo, né? Essa questão de que todo mundo voltou mais a olhar pra ter uma rotina mais fitness, então o pessoal queria realmente nutricionistas que tivessem mais a ver com essa infinidade de esportes que tá todo mundo às vezes fazendo 2 ou 3 ao mesmo tempo, enquanto tem pessoas que ainda estão tentando um ou outro. E aí, eu tenho uma amiga que também é nutricionista, também fez pós em esportivo junto comigo, que já trabalhava num clube de futebol. E aí surgiu a vaga num outro clube de futebol, ela falou, tu não quer trabalhar no clube de futebol? Aí eu, futebol? Mas eu mal assisto futebol, eu só vou porque meu namorado me leva pro estádio, a gente vai assistir. Aí ela, tá, mas tu não sabe o manejo de um atleta? Aí eu sei. Ela, então tu não quer experimentar? Aí eu, pensando assim, né? E aí é uma das reflexões que a gente faz, né? De se manter aberto. Se você sabe o que você quer, mas isso não te impede de testar outras oportunidades enquanto você desenvolve aquilo que você quer. E aí eu disse, não, tá bom, eu vou testar. E hoje eu adoro trabalhar com atletas de futebol, tanto do profissional como das categorias de base. E é muito interessante, porque ajustando bem os horários, dá pra conciliar as duas coisas. Até porque lá também funciona muito como nutricionista clínico, né? Eu atendo cada atleta individualmente, mas eu também atendo a categoria. Como os cardápios para o refeitório de lá, antes do jogo, pós-jogo. Enquanto categoria mesmo, todo mundo toma tudo igualzinho, mas as individualidades de cada um também. Então é muito interessante, porque sendo só nutricionista esportiva, eu conseguiria já ter essa visão de ser nutricionista clínica e esportiva, porque estão muito interligadas enquanto nutricionista esportiva. Mas dentro da clínica também dá pra desenvolver as duas ao mesmo tempo. Porque na clínica eu trabalho não só com pessoas do esporte, eu trabalho com pessoas que chegam lá com uma diabetes, que tá meio descompensada, com hipertensão, com coisas mais realmente voltadas pra alimentação em si, né? Não só em relação à suplementação. Então eu acredito que vale a pena a gente testar as oportunidades que a universidade nos dá, que a faculdade nos mostra, buscando entender o que você gosta mais ou não, mas ainda assim sempre manter um olhar aberto, porque às vezes vem uma oportunidade do nada pra ti e você deixa passar, e sendo que é algo que te deixar ainda mais feliz no dia a dia, né? Então acho que vale a pena, sim. Sim, vou degustar. Exatamente. Exato. Sim. Verdade. Até pensando nesse momento, eu até volto um pouquinho, se a gente pensar nessa fase de ensino médio, de escolha profissional. Assim como a gente acha que tem, mas não tem que decidir a vida aos 17, a gente não tem que decidir fechar a nossa vida em fase nenhuma. Gente, nem aos 30, nem aos 40, sabe? Porque a gente sempre pode mudar de ideia, ter vontade de experimentar outras coisas. E a nossa profissão, ela, independente da área que a gente tá, ela nos dá leques, sabe? Ela nos dá a possibilidade de experimentar coisas novas.
Dentro da psicologia, eu até então, né, eu trabalhei dentro da área de RH por 4 anos e na área clínica. Fiz isso agora por um tempo, ao mesmo tempo, fiquei ali, enfim, né, em paralelo, mas assim, às vezes a gente consegue, poxa, se descobrir. Eu hoje vejo assim, tem tantas áreas, tem a área escolar, tem a área hospitalar, tem a área universitária, né, se você quiser ir, tem a área de pesquisa. Sim, são tantos leques, você pode trabalhar com a área de desenvolvimento, ir para a parte de consultoria, você ir realmente só para a clínica. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas, né, que onde você pode se identificar e atuar, que eu não tinha noção no momento que eu pisei ali na universidade. Então, acho que é assim, de você poder se permitir fazer. Eu fui ali para a área organizacional por ter aquela facilidade de estágio e porque eu queria ter a sensação do que era trabalhar, do que era estar nesse contato com o mercado, enfim. Então, foi muito bom, acho que até para o meu amadurecimento pessoal, para aumentar o network com pessoas. Enfim, hoje tem pessoas que eu atendo na clínica que foram pessoas que eu conheci desse universo corporativo. Entende? Então, foi algo que com certeza me ajudou nesse sentido. Então, acho que a gente tem que se permitir um pouco isso. Iniciei estagiando e fui crescendo e tal. Fiz uma pós nessa área de RH, então fui indo e tal. Mas, com o passar do tempo, eu vi que, até pelo ritmo, a gente sabe que, querendo ou não, o mundo corporativo exige bastante da gente. E eu fui sentindo que, um pouco pro meu momento de vida, eu queria trabalhar para mim, ter um pouco mais de flexibilidade de horário e tudo mais. Então, hoje eu decidi investir um pouco mais nesse mundo empreendedor, que tem os seus desafios. Então, também estou nesse momento de aprender um pouco mais isso. Então, eu sempre falo que a gente tem que entender o que a gente está disposto naquele momento e, poxa, certo, é isso aqui que eu decidi agora, eu vou bancar esse desejo que eu tenho, mas que se daqui a 2 anos eu quiser mudar de ideia e experimentar, ver onde a minha profissão aqui pode me levar, que existe essa porta, tá tudo bem também, sabe? Concordo demais com essa visão da gente ter esse olhar aberto, porque às vezes a gente é educado de uma forma que eu tenho que decidir algo e fazer aquilo para sempre. Eu sei que isso fazia muito sentido quando a gente pensa para algumas gerações passadas, né? Se a gente pensar às vezes no nosso avô, às vezes até os nossos pais, que entram e passam 20, 30 anos no mesmo lugar e fazendo a mesma coisa, mas agora é um pouco diferente e a gente pode se permitir, né? Hoje o mundo que a gente vive, a gente tem mais possibilidades, a tecnologia nos permite experimentar várias coisas diferentes, estar em lugares diferentes. A última empresa que eu trabalhei, um exemplo, não era nem daqui, era assim, de outro estado, era de outro lugar, então às vezes a gente pode ter essa flexibilidade muito maior. Então, por que a gente vai se fechar? Sim, né? Então, a importância de apostar, né? Eu acredito que é a gente olhar para o nosso lado profissional enquanto um motivo para a gente se sentir mais feliz. Porque eu acho que, eu não sei se hoje em dia é assim, mas eu vejo que, eu lembro que na época que a gente estava escolhendo o que fazer, muitas das coisas o que vai me dar mais dinheiro, o que vai me dar mais independência financeira. E isso é muito relativo, porque de que adianta eu passar 30 anos numa empresa onde eu não sou feliz porque a minha conta bancária está recheada? Sim, será que isso faz sentido pra mim, pro resto da vida? Porque 30 anos é uma vida, gente, são 30 anos. É verdade. Né? Então, será que não é melhor você ir por outro caminho que te deixa mais feliz, onde você tem mais qualidade de vida, onde você tem mais tempo pra aproveitar com a sua família? Se isso não é felicidade também, né? Claro. Então, assim... E assim, você escolher, né, dentro da profissão o que realmente faz sentido pra você, você pode se profissionalizar cada vez mais naquilo, se especializar cada vez mais naquilo. Exato. Ser um profissional raro, ser um profissional diferente. E você vai ser beneficiado nisso também. Exatamente. Né? Então, é claro que a questão da estabilidade financeira, ela pesa, né? Claro, todo todos mundo querem. pensa sobre isso, né? Mas que ela é mais uma das outras questões. Mais uma entre tantas questões. E ela vem com o tempo, né? Com o tempo. A gente tem que até parar de ser essas pessoas que colocam medo nos nossos adolescentes, sabe? De que estacionar, tipo assim, essa profissão não dá dinheiro, essa profissão dá dinheiro. Isso. Gente, sério, eu tenho vontade de falar assim para os adultos, parem com isso. Parem com isso. As profissões, elas podem dar dinheiro, sim. Às vezes, quando a gente investe aquilo que a gente quer fazer, enfim. Eu passei muito tempo travada com esse medo, enfim. Empresa, às vezes, ali, tanto fosse em algum emprego, em alguma questão e tal, com medo de arriscar, com esse receio de que eu não ia conseguir ter segurança financeira. Mas eu, como autônoma, eu consigo tirar até mais do que eu estava
entende? O quanto às vezes a gente está disposto a arriscar, fazer aí, a se especializar, a ser bom no trabalho que a gente faz. Então, as possibilidades, elas existem, mas o quanto a gente está disposto a arriscar, bancar o desejo que a gente tem. Exato. É bancar o desejo, né? Exato. É exatamente isso. Então, acho que com essa a gente finaliza por aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês duas. Obrigada. Foi muito rico, a gente podia ficar aqui conversando por horas e horas, né? Queria agradecer também a você que está assistindo, que está nos ouvindo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.